Você já resolveu algum problema de matemática sem usar uma linguagem específica da matemática, como por exemplo, uma operação aritmética ou uma equação? Já imaginou resolver um problema escrevendo um texto em língua portuguesa? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nessa série de vídeos nós estamos falando sobre as 8 competências específicas para a matemática no ensino fundamental definidas pela Base Nacional Comum Curricular. Clicando aqui nesse link você tem acesso aos outros vídeos dessa série. E hoje nós vamos falar sobre a 6ª competência, enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Super bacana porque essa competência trata novamente da resolução de problemas em múltiplos contextos, mas agora aparecem os problemas que não estão relacionados ao caráter utilitário da matemática. Então aparecem os desafios de lógica, problemas sem solução, problemas com múltiplas soluções, e aí o professor pode colocar a sua criatividade para trabalhar, para que possa propor problemas interessantes para os seus estudantes. Mas uma coisa que chama bastante atenção nessa competência é a referência à resolução de problemas utilizando outros tipos de linguagens, como textos escritos em língua portuguesa e o uso de fluxogramas para descrever algoritmos. Eu fico lembrando de uma oficina que eu participei uma vez, juntamente com alguns professores de língua portuguesa. E o desafio era o seguinte: um problema clássico que qualquer professor de matemática resolveria com um sistema de equações envolvendo cachorros e galinhas, quantidade de pés, de patas desses animais, e o objetivo era determinar a quantidade de cada um dos animais. O professor de matemática, viciado em resolver sistemas, chama cachorros de X, galinhas de Y e rapidinho encontra a resposta. Mas o desafio era um pouquinho diferente, porque em vez de utilizar uma linguagem específica da matemática, naquela situação a gente precisava resolver o problema escrevendo um texto em língua portuguesa, apresentando a nossa forma de pensar, o nosso raciocínio. Essa experiência foi muito interessante porque os professores de língua portuguesa deram um banho nos professores de matemática na hora de apresentarem as suas soluções com textos muito bem escritos e bem explicados. Ali eles traduziram o pensamento na hora de resolver o problema. Muitos fizeram por tentativa e isso ficou perfeitamente claro. Os professores de matemática tiveram um pouco de dificuldade na hora de escrever esses textos, mas também conseguiram fazer isso. Agora, o que essa situação chama a nossa atenção é o seguinte: a falta de domínio de determinada técnica, no caso a técnica algébrica de resolução de sistemas de equações, isso não foi um empecilho para que os professores de língua portuguesa resolvessem problemas. Isso mostra para a gente, mais uma vez, que as técnicas, os algoritmos, são até ferramentas interessantes, mas não são ferramentas essenciais, porque existem diversas formas de se resolver um problema matemático, inclusive escrevendo um texto em língua portuguesa. Agora vamos pensar nas aulas de matemática. É muito comum alguns estudantes apresentarem dificuldades com álgebra, por exemplo. Os estudantes não gostam de resolver sistemas de equações, acham isso um pouco complicado, utilizando técnicas específicas da matemática. Mas isso não significa que eles não podem recorrer a outras ferramentas e, de forma muito criativa, apresentar um outro tipo de solução do problema. Outro ponto interessante é que o texto escrito em língua materna, no nosso caso, língua portuguesa, revela a tradução de um pensamento. Para escrever, primeiro a gente precisa pensar. Então isso abre espaço para que nas aulas de matemática os estudantes possam conversar sobre os seus diferentes pontos de vista a respeito de um determinado problema. Isso abre espaço para o debate e proporciona que os estudantes aprendam mais uns com os outros, inclusive com os próprios erros. Em relação ao uso de fluxogramas para registrar algoritmos, fiquei pensando nas operações com frações.
soma e subtração. A gente sabe como que muitos estudantes se embolam com as técnicas matemáticas que envolvem essas operações. Uma das maneiras de mostrar que a gente entendeu alguma coisa é explicar isso em voz alta para alguém. E o uso de um fluxograma, escrito com as próprias palavras, pode ser uma ferramenta muito interessante para registrar essa explicação. Por exemplo, deseja somar duas frações por meio do registro escrito. Então, um fluxograma pode apresentar os caminhos que o estudante vai percorrer. Por exemplo, se as frações tiverem denominadores iguais, deve-se realizar tal procedimento. Se as frações tiverem denominadores diferentes, deve-se utilizar um outro tipo de procedimento. É legal quando o estudante consegue registrar com as suas próprias palavras aquilo que ele vai precisar fazer em cada uma das situações. Uma coisa é o professor falar, passar no quadro, explicar, dar exemplos, muitos estudantes vão entender. Outra coisa é o registro pessoal com as próprias palavras. É muito mais interessante porque isso desenvolve autonomia e incentiva a metacognição, que foi assunto de um vídeo. Você pode clicar aqui nesse link para você assistir ele. E aí, o que você achou dessa sexta competência proposta pela BNCC? Quais são os desafios? Como incorporar mais o uso de outras linguagens na resolução de problemas de matemática, além das linguagens específicas da própria matemática? Deixe o seu comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal, ative as notificações, assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui. Aqui do lado estou deixando alguns vídeos para você acessar e conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Aqui no nosso canal a gente fala de matemática e de outros assuntos também. Acesse as nossas redes sociais e o nosso site. Eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!